Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim aqui do Notícias Agrícolas, boletim esperado por todo mundo, que é o boletim com clima e tempo, principalmente nesse momento de plantio, de evolução da safra aqui no Brasil. Entender a meteorologia e principalmente conhecer o que vem pela frente é fundamental para garantir bons resultados no final das contas. E quem hoje traz mais informações para a gente do clima e do tempo é a minha amiga Desirê Brant, meteorologista lá da Notus, está aqui já com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Desirê. Obrigado por você estar aqui ajudando a gente a entender esse comportamento do clima e, mais do que isso, trazendo aí a possibilidade do produtor se preparar, se é que ele já não está preparado aí, né, para iniciar o plantio, aqueles que ainda precisam iniciar, e para aqueles que já iniciaram, saber se essa chuva vai ter continuidade, se vem aí algum problema para se preocupar, enfim, coisas da nova safra. Mas eu queria começar, Desirê, pedindo para você dar uma atualizada para a gente, porque na semana passada, se eu não me engano, teve novidades sobre o Laninha, né? O que tem de novidade, enfim, qual que foi a atualização que os institutos trouxeram aí? E será que há um problema para a safra? Seja bem-vinda, Desirê Brant. Muito obrigada, Alex. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom dia a todos. E hoje com um sorriso a mais nessa apresentação, porque finalmente temos chuva, né? E a expectativa é que a chuva de fato evolua. Mas antes da gente falar da chuva, eu quero te mostrar, sim, as últimas atualizações do relatório do NOAA. Ele foi atualizado agora na última quinta-feira. E de acordo com o novo relatório, o Laninha já está surgindo no Pacífico. Por que eu estou frisando no Pacífico? Porque ainda a gente não vai sentir de fato os efeitos do fenômeno Laninha, tá? Ele ainda está se desenvolvendo e é no Pacífico que isso acontece. Esse mapa aqui é o mapa de temperatura, de anomalia da temperatura da superfície do mar. Aqui no centro do mapa está o nosso Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Portanto, se ele esquenta ou se ele esfria, isso acaba interferindo no comportamento da atmosfera de uma forma global. E eu demarquei aqui, ó, onde se mede o Laninha ou, no caso, o El Ninho, né? No nosso caso, é o Laninha que nós estamos aí acompanhando o desenvolvimento. Aqui nessa porção, esse quadradinho mais do centro, né? O que a gente observa nessas últimas semanas é um aumento dessa anomalia negativa, ou seja, a água do mar em superfície está mais fria, essa área de água mais fria também aumentou. Temos também a presença de água fria em superfície colada aqui na costa da América do Sul, ou seja, todo o centro e leste aqui do Pacífico Equatorial com temperatura mais baixa. E de acordo com o relatório do NOAA, o Laninha começa a surgir por conta da presença dessa água mais fria. Eles também observam os ventos alísios mais fortes naquela região e também há uma redução da convecção naquela porção do Pacífico Equatorial. Então, todos esses pontos, né, esse combo todo, faz com que o NOAA aponte para o surgimento do Laninha no Pacífico. Esse gráfico aqui embaixo, ele mostra a probabilidade do Laninha, representada aí pelas barrinhas em azul. Como que é calculada essa probabilidade? É considerado o resultado de diversos modelos oceânicos e atmosféricos que calculam a temperatura da superfície do mar, por quanto tempo aquilo deve durar. E aí, a probabilidade já chega a 60% agora nesse trimestre, então já nas próximas semanas o NOAA pode bater o martelo aí de que temos o Laninha e no decorrer dos próximos meses aumentando cada vez mais essa probabilidade. A expectativa, ainda de acordo com o mesmo relatório, é de um Laninha de fraca intensidade. Então, vou resumir a primeira parte da história. Ele começa a surgir no Pacífico, até o fim do ano ele vai se consolidar, mas vai ser um Laninha fraco. O que isso vai trazer de efeitos para nós aqui no Brasil? O efeito vai ser sentido, sobretudo no começo de 2025, principalmente janeiro, fevereiro, março, aí a gente vai sentir os efeitos do Laninha. E quais são os principais efeitos? Bom, a gente sabe que quando tem Laninha, isso aumenta a chance de seca no Rio Grande do Sul, mas é um Laninha fraco, então a chuva até reduz no início do ano que vem no Rio Grande do Sul, na região da Campanha, mas não é seca severa, tá? Dá uma reduzida, mas olha, até lá ainda tem muita
para cair, e quando a gente observa a umidade do solo no Rio Grande do Sul, está bem úmido, por enquanto isso não é um fator preocupante. Outro efeito do Laninha, ele reforça a chuva para o centro e norte do Brasil, isso a gente vai ver evoluir no decorrer dos próximos meses, principalmente no início do próximo ano. Mais um efeito, e esse eu acho que é o mais importante para essa safra. Quando se fala em Laninha, para a porção central ali do Brasil, sudeste, centro-oeste, região norte do país, toda essa faixa, quando se fala em Laninha, a gente fala em chance maior de zacas. O que é zacas? É a zona de convergência do Atlântico Sul. O que é isso? É uma frente fria parada por alguns dias, posicionando a chuva naquele corredor desde o sudeste até a região norte do Brasil. O que é isso? Invernada, tá? Então, entre janeiro e fevereiro, há o risco para a formação de invernada. E por que isso traz preocupação? Porque em alguns momentos isso pode atrapalhar o andamento da colheita e também pode aumentar o risco para surgimento de doenças. Por quê? Essa é aquele tipo de chuva que ela é mais persistente, muita nebulosidade, pouca luminosidade, a temperatura até diminui enquanto estiver chovendo dessa forma, né? Então, isso ainda não eu não estou batendo o martelo de que de fato isso deve acontecer, Alex, mas o meu papel aqui é alertar os produtores sobre esse risco para o início de 2025. Em alguns momentos podemos ter a tal da invernada, tá? E por outro lado... Só para complementar aí, essa invernada, ela é prevista para acontecer em que região? Só para reforçar? Ela pega sudeste, centro-oeste e região norte. Quando eu colocar os mapas aqui, vai dar para ver direitinho onde tem esse risco. Tá Mas bom. é especialmente sudeste, centro-oeste, região norte. Já já a gente vai aos mapas e aí você vai ver direitinho ali a posição desse risco de invernada. Boa, Desirê. Muito bem. São as informações, portanto, do Laninha. Laninha fraco, mas que pode ter aí, como a Desirê bem frisou, como alerta às chamadas invernadas, aquele período que a chuva não para de jeito nenhum e que te atrapalha aí, seja na colheita ou seja, inclusive, nos manejos que você tem que fazer aí na sua lavoura. Preste atenção, então, por essa possibilidade. Mas muito bem, Desirê. E as chuvas, hein, Desirê? De fato, elas estão de volta. Semana passada a gente já viu boa parte da chuva acontecendo em grande parte do país já. São Paulo, né, Desirê? Teve chuva feia por aqui, o pessoal está sem energia até hoje. Você aí não teve esse problema, né? Eu tive muita sorte, isso sim, viu, Alex? Porque foi feia a coisa. Do outro lado aqui da Raposo Tavares está tudo no escuro ainda, até hoje. Então, foram rajadas muito fortes de vento. Foi muito rápido, mas muito intenso. Só para vocês terem ideia, nós tivemos um registro aqui em algumas estações da zona sul da cidade de rajadas acima de 100 km por hora. Então, foi um sistema rápido, porém bem forte. Trouxe chuva, que por um lado é bom. Ontem até a minha filha comentou, nossa, eu estou conseguindo ver o azul do céu. Tinha algumas nuvens, mas dava para ver o azul. Aqui em São Paulo, gente, há muito tempo a gente não via azul. Tava sempre, mesmo com o tempo mais aberto, estava sempre meio acinzentado, meio sujo ainda, vamos dizer assim, né? Então veio essa ventania que trouxe alguns transtornos, muitos transtornos aqui para a capital, mas por outro lado deu uma limpada aqui no ar e ela até observou, eu falei, é verdade, Manu, olha lá, dá para ver o fundinho azul do céu, finalmente, há muito tempo a gente não via, deu uma boa limpada, chuva muito bem-vinda. E aí eu quero mostrar para vocês as imagens de satélite da manhã de hoje, vem mais água por aí, a tendência de evolução da chuva, ela vai evoluir tanto em relação à sua intensidade, quanto à sua área de abrangência, é uma chuva agora bem característica de primavera, agora sim eu posso dizer, bem-vindos à primavera, a primavera começou lá no dia 22 de setembro, mas a meteorológica mesmo começou agora, que é quando a chuva começa a se espalhar pelo Brasil, dando start aí no plantio em muitas regiões. Estas são as imagens de satélite de agora pela manhã. Em vermelho, né? Quanto mais vermelho é onde o céu está mais carregado. Então a gente vê algumas nuvens carregadas entre a Argentina e o Uruguai, mas principalmente
tem uma área de baixa pressão aqui, ó, entre a Argentina e o Paraguai. Essas instabilidades todas vão se espalhar pela região sul do Brasil, e aí tem previsão de chuva até o fim do dia, em vários pontos do sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, e tem alguns pontos de chuva também aqui para o centro do Brasil. A frente fria mesmo, que foi quem virou o tempo aqui no sudeste, ela está já na altura do sul da Bahia, já de forma muito costeira, é fraca de chuva, mas ela já começa a fazer uma conexão com a umidade da Amazônia, tá? Então, olha só, os próximos dias já espalhando essas instabilidades pelo interior do Brasil, isso é um excelente sinal. Isso aqui, ó, é um padrão bem característico de primavera, tá? Essas instabilidades se espalhando. Mas para o final da semana, a gente enxerga uma nova frente fria se aproximando, a chuva ganhando força, especialmente aqui no centro do país. Então, aos pouquinhos, né, ao longo dessa semana, a chuva deve ficar cada vez mais encorpada. Eu vou até mostrar aqui os mapas que eu separei e olha só que mapa bonito de chuva para essa semana, tá? Esse mapa aqui é o modelo europeu, ele é atualizado diariamente, então ele foi atualizado hoje de madrugada e ele contempla a previsão do dia 15 ao dia 22, ou seja, até a segunda-feira da semana que vem. Em amarelo é onde tem mais chuva, tá? Então esse mapa aqui da esquerda, ele mostra a quantidade e a posição da chuva. Olha como ela fica mais intensa, né? São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Cerrado, Goiás, Mato Grosso, com mais de 100 milímetros para esta semana. E eu chamo a atenção para essa área aqui do Mato Piba, que também vai receber chuva. E de acordo com o mapa aqui do centro da tela, esse é o mapa de anomalia. O quanto essa chuva vai ficar acima da média para esse período, tá? Não é para o mês todo, não. É a média do período, de 15 a 22. Olha aqui, Alex, essa chuva acima da média no Mato Piba. Atenção, Mato Piba, essa ainda não é a chuva que vem para ficar. Vão ocorrer alguns episódios de chuva aí no decorrer dos próximos dias, especialmente no final da semana, mas ainda não é a consolidação da chuva de vocês. Sabe por quê? Olha só a próxima tela como é que fica. O corredor de umidade, ele se forma e aí ele canaliza a umidade, especialmente da costa do sudeste até a região norte. Muito bom aqui para o centro-oeste, para a porção central do Brasil, mas aí dá uma recuada a chuva aqui para o nordeste do país. Outra coisa que eu observo nesse mapa aqui, a gangorra atmosférica funcionando. O que é a tal da gangorra? Eu sempre falo que não dá para chover muito ao mesmo tempo em todas as áreas do Brasil. Então, o corredor de umidade vai canalizar essa chuva nessa faixa em verde no nosso mapa, inclusive vai ultrapassar a média entre Minas, Goiás, Mato Grosso, sul do Tocantins também. Só que, por outro lado, enfraquece a chuva no sul. E aí, olha só, não alcança, não deixa de chover, mas não alcança a média histórica. É a gangorra funcionando. Se tivesse chovendo muito forte no sul, aqui a chuva ainda estaria mais localizada, mais espaçada. Agora, com esse corredor de umidade canalizando essa chuva nessas regiões, a concentração, a umidade proveniente da Amazônia fica voltada para estas áreas e não alimenta os outros sistemas. Por isso que no sul dá uma diminuída. Ainda não é preocupante, tá? Porque tem muita umidade no solo, não vai deixar de chover completamente, né? Então tem alguma chuva ali para trazer pelo menos alguma manutenção de umidade. Olha o próximo mapa. Aqui é do dia 29 até o dia 4 de novembro. Volta a chover no sul, aqui no interior da região sul, Paraguai, nordeste da Argentina. Olha como fica diferente, tá vendo? Eu vou voltar no mapa. Aqui a umidade bem canalizada. Na próxima tela, que é do dia 29 ao dia 4, o corredor de umidade perde um pouco a sua configuração, porque volta a chover forte no sul, né? Mas não deixa de chover entre sudeste e centro-oeste, gente. O que eu vejo de muito bom aqui, que eu tenho visto todos os dias, Alex, é que a chuva evolui e não há nenhuma quebra, pelo menos até novembro, tá? A gente vai ver aqui, com o passar aqui dos mapas. Olha só a próxima tela, o corredor de umidade volta a se posicionar. Desde o sudeste até a região norte, dá uma enfraquecida no sul. Sem deixar de chover no sul, mas dá uma enfraquecida. Os maiores acumulados ficam canalizados aqui. Próxima tela, do dia 12 ao dia 18 do 11. O corredor de umidade fica um pouquinho mais desconfigurado, porque volta uma chuva um pouco mais forte no sul, mas não é nada tão persistente, mantém ainda uma área de preferencial de umidade, ainda tem bons acumulados aqui até 18 de novembro. Mais adiante, a gente vai até o dia 25 de novembro, mantém o corredor de umidade. Tem chuva para o sul, mas é mais espaçada. Ou seja,
Agora, daqui para frente, finalmente é a consolidação da chuva. Um cenário muito diferente do ano passado, Alex. Ano passado era quase Natal e ninguém ou tinha acontecido replantio ou não tinha conseguido plantar porque a chuva não chegava, né? E aí esse ano bem diferente. Aos poucos a chuva vai se espalhando. É claro que hoje eu não vou apertar o botão hoje, vai estar chovendo para todo mundo do Sudeste e Centro-Oeste. Mas vocês vão sentir nitidamente a evolução da área de chuva por grande parte do Brasil Central, o que é muito positivo, o que vai, inclusive, deixar um calendário agrícola, né? Pode não ser o ideal, mas é muito mais confortável em relação ao ano passado. Quando eu falo de calendário agrícola, é ajustar essa primeira safra e conseguir fazer o safrinha. E já já a gente vai falar do safrinha. Eu preciso mostrar mais um ponto aqui, Alex, que é a temperatura. A temperatura é um excelente sinal de que a umidade vai realmente se instalar no Brasil. Esses mapas aqui de cima são os mapas de temperatura mínima, que é a temperatura da madrugada. Ok, o que a gente vê nesses mapas aqui para os próximos dias? Ó, o primeiro é de 14 a 18, depois de 19 a 23, e o último do dia 24 ao dia 28 de outubro. No dia 24 a 28, a gente tem a entrada do ar frio, e isso aqui está sinalizando o avanço de alguma frente fria. É importante também, mas mais importante do que isso é a gente observar o comportamento da temperatura máxima, que é a temperatura da tarde. Os mapas aqui de baixo, ó, tá bem vermelho aqui ainda, no oeste do Brasil. Esse vermelho perde intensidade, ou seja, o calor perdendo a intensidade, e perde ainda mais a intensidade. Quanto mais o tempo passa, mais o calor diminui. Outra coisa que a gente observa, essa área mais clara entre Goiás e Minas, ó, ela se expandindo, tá vendo? Ó, ficando cada vez mais claro também em Mato Grosso, ficando cada vez mais claro, tá vendo? Ou seja, quanto mais claro esse vermelho, né, indo até para o azul, isso significa o calor diminuindo bem, né? Não é frio. O que vai acontecer nesse período? O sol até aparece em alguns momentos pela manhã, a temperatura sobe, mas nem tanto, porque aí vai formar nebulosidade e vai chover. Acabei de mostrar para vocês a evolução da chuva no Brasil no decorrer dos próximos dias. Chamei a atenção para o Matopiba, que pode dar alguma chuva nesta semana, mas muito cuidado, porque essa ainda não é a consolidação da chuva para o Matopiba, mas para o Sudeste, Centro-Oeste, sim, é a chuva ganhando intensidade, e um excelente sinalizador para isso são as temperaturas. Eu comecei falando da temperatura mínima, que é representada por esses mapas aqui de cima, e aí o que a gente observa, né, para as próximas semanas, ó, do dia 14 a 18, 19 a 23, e aqui do dia 24 a 28 do 10, o último mapa aqui, em amarelo e azul, mostrando que tem incursão de ar frio entre os dias 24 e 28, provavelmente alguma frente fria avançando, e qualquer frente fria que avance agora, e se ela avança de forma até mais continental, ela é muito eficiente para fazer a conexão com a umidade da Amazônia. A umidade da Amazônia está pronta para alimentar esses sistemas e formar o corredor de umidade. E aí, aqui embaixo, a gente tem o comportamento da temperatura máxima, essa temperatura que sinaliza bastante a presença de nebulosidade, e nebulosidade associada à chuva. O primeiro mapa, ele mostra ainda um vermelho forte aqui no oeste do Amazonas. Esse vermelho vai perdendo intensidade e perde cada vez mais a sua intensidade. Ele fica um vermelho mais fraco. Ao mesmo tempo, a gente vê essa área clara entre Minas e Goiás ficando cada vez mais clara e pegando Mato Grosso, né, para o decorrer das próximas semanas. O que significa isso? Aí, justamente nessa posição da costa do Sudeste para o centro do país. Isso significa presença de nebulosidade de uma forma até mais persistente. Em alguns momentos a gente vai ter aqueles dias até mais nublados, com poucas aberturas de sol. Na maioria das vezes o sol aparece pela manhã, a temperatura sobe e vem a chuva no período da tarde, algo bem comum na primavera. Em outros momentos, principalmente entre São Paulo, Minas, sudoeste de Goiás, a gente pode ter até alguns dias com maior quantidade de nuvens, e é quando a temperatura não deve subir tanto. Não é que vai fazer frio, é que não dá tempo de subir muito a temperatura, porque a nebulosidade se forma e dá uma segurada no calor. E aí eu trouxe também um gráfico que ele destaca para a gente os próximos meses, o comportamento da temperatura nos próximos meses. Eu vou explicar. Esse gráfico parece confuso, mas ele é bem legal. Olha só. Aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos as latitudes. Eu deixei demarcado aqui para a gente ter ideia de qual a latitude, de qual região do Brasil eu estou mostrando. Então, eu deixei desde Santa Maria
até a região de Rio Verde. Vamos considerar Rio Verde ali a porção central do Brasil, tá? Aqui na linha de baixo nós temos a linha do tempo que vai de agora, outubro, até o mês de março, tá? Vermelho é quente, azul é frio. Não é que é frio. Esse gráfico, ele representa o comportamento da temperatura máxima. Então, quanto mais azul, é sinal de que a temperatura vai ficar mais baixa, tá? E o que está chamando a atenção nitidamente nesse gráfico? Esse azul mais escuro aqui, especialmente a partir de janeiro. Esse azul escuro, na altura ali do centro do Brasil, significa presença e persistência de nebulosidade. O que é isso? Risco de invernada, tá? Então a temperatura também está apontando para o risco de invernada no início do próximo ano. Gente, eu ainda não posso bater o martelo e falar, vai dar invernada, mas eu tenho que mostrar aqui, o meu papel aqui é dar o risco dessa safra. O risco dessa safra é esse, a invernada que pode paralisar em alguns momentos os trabalhos em campo. Observando os mapas, e aí a gente já vai chegar lá, Alex, o que eu vejo? Que esse risco, ele parece ser maior, mais em janeiro do que fevereiro. Fevereiro é um mês mais importante para a colheita, né? E aí, se isso de fato acontecer, isso dá uma reduzida nesse risco para atrapalhar a colheita. Por quê? Normalmente, isso aqui não é previsão também, tá? Isso aqui são quase 20 anos de experiência observando como que as coisas funcionam na atmosfera. Então, só uma breve dicasinha. Se em janeiro a gente tiver formação de invernada de forma forte, a invernada de fevereiro normalmente não é tão forte, tá? Se der muito forte em janeiro, em fevereiro ela não é tão forte. Mas isso a gente, quando tiver mais perto, Alex, a gente vai conversar ao vivo de novo e aí a gente vai monitorando esse comportamento. São só algumas dicas aí que eu acabo dando, mas de qualquer forma, acendendo essa luz amarela para o início de 2025, que é, inclusive, um dos efeitos possíveis aí do fenômeno Laninha, ainda que seja um fenômeno de fraca intensidade, Alex. Tem laninha fraco, tem o gráfico mostrando aí a questão, relacionando as chuvas com a questão das temperaturas, enfim, alguma coisa tá se desenhando aí, então vale o alerta, né, Desirê? Vale o alerta. Isso é que é mesmo. importante, muito bom. Bom, temos mais informações, Desirê, e eu queria saber com você se já dá para a gente pensar um pouquinho na safrinha, né? O produtor está se programando, comprando os insumos, vendo sementes, sim, enfim, mas sem ainda saber o que esperar da safrinha. A gente tem alguma informação já? Como eu comentei com você, né, Alex? A chuva chegando agora, isso já deixa o calendário agrícola, vamos dizer, mais confortável, né? Se a gente comparar com o ano passado, para ajustar ali o momento do safrinha também, tá? Então, em relação ao calendário, para a gente começar a safra agora de verão sem atrasos significativos, né, a ponto de prejudicar o safrinha, essa questão já está resolvida porque a chuva está chegando. Agora vamos ver como é que vai se comportar a chuva no decorrer dos próximos meses. Novembro, a gente vê o corredor de umidade muito bem estabelecido, com chuva acima da média. Lembra que eu falei para vocês, Matopiba, cuidado, a chuva chega, mas ela recua. Aqui, a chuva ainda não alcança a média histórica em novembro, hein, gente? Cuidado com essas primeiras pancadinhas de chuva aí em outubro e novembro, que ainda não é a consolidação. Agora, quando vai para dezembro, olha o dezembro com a chuva bem encorpada, vermelho é chuva, tá, pessoal? Aqui do lado esquerdo, vermelho é chuva. Aqui em azul é a chuva acima da média, e ela fica acima da média no sul, sudeste, centro-oeste, e já espalha um pouquinho de chuva acima da média no Matopiba. Dezembro, então, eu diria que é uma chuva melhor, por exemplo, pro Matopiba, tá? Esse mapa aqui da direita, ele mostra a diferença da previsão do mês passado para esse mês. A previsão desse mês aumentou a possibilidade de chuva aqui no Matopiba, tá? Para dezembro, tá bom? Esse mapa é bem interessante para a gente ver o comportamento do modelo europeu. Janeiro, olha lá. Bem vermelhão aqui, desde o sudeste até a região norte. Essas áreas claras aqui em vermelho é mais chuva ainda. E quando a gente fala em um janeiro com chuva acima da média, como está mostrando o nosso mapa aqui no centro da tela, o risco é de invernada, tá? Existe esse risco de invernada. O risco é de invernada por quê? Porque está dando acima da média,
qual que é o outro ponto também que eu observo? A posição dessa chuva, ela canalizada aqui. Outro ponto que eu até na outra live que a gente fez, Alex, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês a respeito desse desenho mais curvado aqui na altura do Nordeste. Não sei se você se recorda, mas eu comentei a respeito desse desenho aqui. Esse desenho aqui meio curvado, Me ele lembro. pode estar sugerindo também. Por quê? O que que as ACAS é a tal da invernada, tá? As ACAS é o nome técnico para a tal da invernada, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. A Zona de Convergência do Atlântico Sul não é apenas uma frente fria em cima do Sudeste canalizando a chuva. Ela conta também com outro sistema que se forma no Nordeste, que é o tal do vórtice ciclônico de altos níveis. Tem um nome difícil, que no fim das contas é uma área que impede a chuva no centro dele, então impede a chuva em algumas áreas do Nordeste, mas na borda dele, ó, tá vendo que é arredondado? Bastante Na umidade, borda ele né? força a chuva. E isso acaba pressionando a área de chuva aqui nessa região, tá? Então, esse desenho aqui, dessa mais curvado aqui em cima do Nordeste, esse corredor aqui bem posicionado, o volume elevado previsto, acima da média, como mostra o nosso mapa de anomalia, desde da costa do Sudeste até a região Norte, tudo isso, para mim, forma um combo que traz o risco de invernada para janeiro, tá? Vamos para fevereiro? Fevereiro também está mostrando uma boa quantidade de chuva, também dando chuva acima da média. Só que aí em fevereiro, claro que a gente ainda vê aquela área um pouco curvada, mas a gente não vê tudo vermelho aqui, né? A gente já começa a ver alguns espaçamentos. Isso pode caracterizar algumas ACAS, mas não tão forte. Então, vamos dizer que para fevereiro a gente tem um risco aí de invernada, mas pode ser algo mais momentâneo, tá? Então, eu tô querendo acreditar que não vai ser tão crítico, tá? É claro que tudo isso a gente vai monitorar e vai atualizar sempre que a gente puder conversar por aqui, Alex. Mas assim, se a gente olhar para janeiro e fevereiro, qual o mês que tem maior risco de invernada? Janeiro. Ah, mas fevereiro não tem? Tem também. Vamos ficar de olho, tá bom? Boa. Mas é mais para janeiro. Bom, vamos para março. Olha o mês de março, ainda com chuva. Acima da média ainda o março, desde a costa do Sudeste até a região Norte, Matopiba também. O mapa com a comparação com a previsão do mês passado, mostrando que aumentou a chance de chuva para essa porção central do Brasil em março, ou seja, ainda tem umidade. Eu acho que eu comentei, né, que o Laninha ele traz esse risco de invernada, mas ele também pode prolongar um pouquinho o período úmido. Isso é histórico, tá, gente? Ainda não é de fato uma previsão. Historicamente, o Laninha consegue prolongar um pouquinho o período de chuva, tá? E aí a gente vai para o mapa de abril. O mapa de abril é um mapa esperado aí para os produtores que querem ver se vai ter ou não umidade para o safrinha. É claro que em abril a gente já não tem uma configuração de corredor de umidade, da chuva muito volumosa, mas pelo menos a gente ainda vê alguma umidade acontecendo no centro-oeste, no sudeste. Eu só chamaria atenção para o norte de Minas e interior da Bahia, que começa a reduzir, mas é praticamente dentro do esperado, tá? O abril já é um mês em que a chuva começa aos pouquinhos se despedir do Brasil, tá? De qualquer forma, ainda tem alguma umidade para o mês de abril. E aí a gente fica aqui na expectativa para o mês de maio, porque eu sei que tem muito produtor que sempre quer mais um chorinho de chuva ali no mês de maio, né? O pessoal do Triângulo Mineiro sempre me pergunta, e aquela previsão, e tem chuva em maio? Eu falo, gente, chuva em maio é uma questão de sorte, ou de um laninha muito bonzinho, né? Então vamos ver como é que vai vir o mapa de maio. Ainda não tem, tá? O Centro Europeu ainda não lançou a previsão para maio, até abril. Abril é a primeira rodada, então é uma previsão que, além de ser estendida, é a primeira rodada. Então, a gente não sabe se o modelo vai insistir nesse cenário. Mas, se a gente considerar o comportamento histórico do Laninha, se a gente considerar a distribuição da chuva, que o modelo está insistindo entre janeiro, fevereiro, março, a gente ainda acredita em alguma umidade no mês de abril. E o maio, a gente ainda vai esperar a próxima rodada, que vai ser em novembro, para ver como é que está aí
a despedida da chuva do Brasil, né? E acredito que não seja de forma abrupta e tampouco de forma antecipada, tá? Eu acredito que a gente tem, assim, boas condições. Vamos acompanhar, mas eu estou otimista nesse sentido, viu, Alex? Desirê, só para desencargo de consciência, olhando esse mapinha de abril, claro, você disse que é a primeira rodada ainda dos mapas, tal, a gente precisa acompanhar Sim. a evolução, mas é um bom início aí, né? De temporada para o Safrinha. Sim, tem para uma saída, uma primeira saída de modelo, ainda vai ter uma boa umidade, sim, no solo. A gente vai ter um bom suporte de umidade ainda. E mesmo que a chuva venha mais fraca já em abril, o que é normal, ela vai conseguir trazer uma certa manutenção da umidade desse solo. Então, é, eu acredito que seja assim uma boa saída. Boa. Muito bem. Desirê, temos perguntas dos Opa, sempre internautas? temos, ainda bem. Sempre temos. A primeira pergunta tá um nome em japonês aqui que eu não vou saber traduzir, mas ele quer saber se o Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, vai começar a aquecer quando, Desirê? Peraí, eu vou pegar um site aqui que a gente consegue ver a evolução. Só um minutinho, tá? Que a gente vai. Eu consigo responder isso para ele já já. A respeito da costa do Atlântico, né? Então vamos Uhum. colocar aqui a previsão do oceano. Ó, aqui a gente tem novembro, dezembro, janeiro. Será que ele está querendo falar da zona de convergência intertropical? Bom, vamos lá, Possível, né? vamos mostrar aqui. Ó, o que a gente tem é um Atlântico mais aquecido, sobretudo aqui no norte, né, da América do Sul. Isso diz onde que vai se posicionar a zona de convergência intertropical. Traduzindo, é uma banda de nebulosidade que é a responsável por trazer a quadra chuvosa do Nordeste. O que é a quadra chuvosa do Nordeste? Janeiro, fevereiro, março e abril, desde o Maranhão até Ceará, Rio Grande do Norte. Eles dependem dessa banda de umidade, tá? Como que essa banda de umidade funciona? No início do ano, ela fica mais posicionada na altura ali da costa norte e do nordeste, favorecendo essas condições de chuva para essas regiões. E o Atlântico, a temperatura dele posiciona. Só que tem um detalhe, né? A previsão para o Atlântico, ela é um pouco complicada, porque ele por ser um oceano mais raso e também por a gente não ter tantos recursos aqui de boias, né, no Oceano Atlântico, a previsão é um pouco mais aquém do que a gente gostaria, tá? Então até está mostrando algum aquecimento ali na costa do Atlântico, né, o que pode posicionar de forma favorável a zona de convergência, né? A gente sempre vê um pouquinho mais quente, às vezes subindo um pouco mais esse aquecimento, aqui subindo muito mais, né? Aqui a gente já está no meio do ano que vem. De qualquer forma, por enquanto, a gente tem uma costa do Atlântico, de certa forma, mais aquecida, e isso vai favorecer a chuva para o nordeste do Brasil. Ao que tudo indica, a zona de convergência ela vai ter uma boa posição. Porque eu sempre falo que o Laninha ele nunca trabalha sozinho para o Nordeste, né? Porque o que a gente sempre pensa? Laninha, chuva em excesso para o Nordeste. Esse, primeiro, que ele é um laninha que ele é mais fraco. O segundo ponto é que a gente precisa do Atlântico para ajudar o laninha. O Atlântico precisa ter uma temperatura que posicione bem a zona de convergência, né? Ao que tudo indica, parece que ele vai posicionar, não de forma a trazer chuva tão em excesso, mas para garantir aí um regime de chuva favorável para o Nordeste, tá? Ó, eu vou até voltar nos mapas aqui, ó. Por enquanto, para novembro abaixo da média, mas dezembro a chuva começa a se posicionar. Janeiro também tem aqui para as principais áreas do Mato Piba. Depois aumenta ainda mais a área de chuva no Nordeste em fevereiro. Março também aumentando ainda mais a área de chuva até acima da média. Abril é que começa a diminuir, tá? Então, ao que tudo indica, a gente tem uma condição
de certa forma, favorável, sim, se a gente considerar a temperatura do Atlântico. Mas é uma previsão um pouquinho complicada para o Atlântico, tá? Porque Né? ele muda muito rápido a sua temperatura e a previsão de lá, ela não é tão boa assim quanto para o Pacífico. O Pacífico tem muito mais monitoramento, até por conta do fenômeno Laninha, El Ninho, né? Então a gente tem uma outra condição em relação aos modelos de previsão. Boa, muito bom. O Harrison quer saber quando chove no oeste da Paraíba, Desirê. Alguns modelos, segundo ele, estão prevendo chuva ainda para essa semana. E, então, é isso aí, pessoal. É o que eu falei para vocês, né? Cuidado. Vou colocar ali a primeira semana. Tá? Vocês estão enxergando o meu mapa aqui, né? Sim. Então, ó, a gente até vê alguma coisa chegando ali, algumas pancadas de chuva para o oeste ali, Pernambuco, Paraíba, tem sim. Mas cuidado, porque ó, esse é o mapa dessa semana. Olha o da próxima. Tá vendo? Ó como limpou. É. Olha lá. Não, não dá para Ó, contar, né, Desirê? ó, eu tô andando aqui, ó. Ó, tem sim, previsão para alguns episódios de chuva, mas atenção, ainda não é a consolidação. Vamos ver quando é que ele pode ter uma segurança maior? Ó, aqui para novembro ainda abaixo da média, dezembro já começa a espalhar mais. Aqui tá dando abaixo da média, mas tem alguma coisa, alguma chuva chegando ali em dezembro, tá? Daí aqui, ó, janeiro, aí, ó, aí fica bom. Janeiro, fevereiro, março, tá? Janeiro, fevereiro, março, os melhores meses de chuva. Dezembro já tem alguns episódios. Mas cuidado com essa chuva dessa semana, gente. Boa. Tá Vai, bom? Porque vai ela valer. pode alcançar sim, mas olha, cuidado que não é ainda a chuva que vem para ficar. Vocês viram como recua bem a chuva na semana que vem. O Rodrigo Carvalho quer saber ali do sudoeste da Bahia, o município dele é Brumado. Quando que volta a chover lá? De novo pegadinha para ele também, Desirê? Ali nem tanto, porque ó, tem essa chuva dessa semana. Tá, eu fico mais preocupada ali com a região de Barreiras, né, de Lem, que é um pouquinho mais para cima, do que para o sudoeste mesmo. Sudoeste tem chuva essa semana. Aí semana que vem, ó, vou mudar o mapa. Ela recua um pouco, mas ainda pega aqui, ó, sudoeste da Bahia. Ainda tem, ó, e até ultrapassa a média. Aí vamos ver. Só que depois dá uma reduzida, volta um pouquinho. É um pouquinho mais irregular se a gente compara com o sudeste e centro-oeste, mas talvez se ele conseguir fazer o plantio dele de forma escalonada, conforme chega a chuva, conforme ele vai observando a previsão, é mais seguro, né? Não é uma garantia como o Sudeste e Centro-Oeste, mas tem alguma chuva chegando e é uma condição ali para o Sudoeste da Bahia melhor do que para Luiz Eduardo, para Barreiras, que estão um pouquinho mais para cima. Muito bem. Fábio Azevedo, quando teremos chuvas no sudeste do Tocantins? Quando que as chuvas irão se regularizar e ficar constantes e frequentes? Em Taipas, no Tocantins, fica na região sudeste do estado. Ó, essa semana tem boa chuva. Aqui, ó, o nosso mapa aqui, ó. Aí a próxima diminui um pouco, mas ainda tem. Na outra dá uma reduzida, mas volta. Então, assim, não é um período. Quando ela recua, ela não é um período prolongado. Então, para as áreas mais ao sul do Tocantins também, boas condições. Vou até olhar aqui a temperatura máxima. Ó, chega a pegar um pouquinho aqui, ó, a redução do calor para o sul, sudeste ali do Tocantins. Então, tem sim uma expectativa de chuva. Não vai ser a mesma quantidade que vai acontecer ali no norte goiano, no Cerrado, mas já tem sim a umidade evoluindo aos pouquinhos também no sul do Tocantins. Sul, hein, gente? Sul. O norte ainda não. O norte ainda cuidado. Pode dar alguma chuva essa semana, mas ainda não vem para ficar. De repente, aquela estratégia de plantar aos poucos também pode ser interessante, certo? Sim, Boa. exatamente. Alencar Bal, bom dia. Como ficam as chuvas na região de Balsas, no Maranhão, para novembro e dezembro? Muitos produtores já deram início ao plantio por aqui. Eles estão aguardando as chuvas se firmarem. Final do mês é seguro? Pergunta ele. Final agora de outubro, Desirê. Ai, meu Deus, vamos lá. Balsas no Maranhão. Olha o Maranhão ali, tem chuva essa semana. Olha a semana que vem. Olha a outra. Pois é. Até tem. Tá até melhor do que o Piauí, por quê? Porque tá um pouco mais perto da umidade da Amazônia, tá? Então, tem.
um pouco irregular, tá? A melhor vai ser a dessa semana, depois uma pancadinha aqui, outra ali, o volume já não é tão expressivo. Aí, ó, vamos para o mês. Aqui a gente vai até 25 de novembro semanalmente, tá? Novembro deve fechar assim. Tem chuva, mas ainda sem alcançar a média. Tem a chuva. Cuidado, né? Ela vai ser um pouco. Tem a chuva mais forte dessa semana, depois ela vem mais isolada, tá? E aí, para dezembro, aí sim a gente pode contar com um regime melhor de chuva, um pouco mais persistente. Não é ruim, tá? Mas é algo para acontecer de forma escalonada também. Tem a chuva mais forte dessa semana, dá uma recuada, depois volta, chove aqui, chove ali, um pouquinho mais. A distribuição dela não é tão abrangente como nas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, tá? Então, um dia vai chover aqui, outro ali. É prestar atenção no comportamento da chuva, um pouquinho mais de atenção, mas melhor do que para o Piauí, Maranhão melhor do que para o Piauí. Boa. Por conta da proximidade com a umidade da Amazônia. O José está perguntando quando teremos zacas. Isso, a tal das zacas é a tal da invernada. Janeiro está com um risco grande, deixa eu pôr aqui o mapa de janeiro. Janeiro e fevereiro também. Se eu tiver que apostar quando que a gente pode ter, qual é o risco maior, é janeiro. Mas eu não descarto o risco de fevereiro, tá? Ô, Desirê, no caso... famosa invernada. Pois é, no caso, daí a preocupação maior seria ali para o Centro-Oeste, no caso Mato Grosso e Goiás ali, ou Matopiba também? Principalmente Mato Grosso e Goiás, em janeiro, né? E aí, janeiro, a preocupação é principalmente com o surgimento de doenças, Sim. né? Porque se fica muito tempo chovendo, sem luminosidade, com temperatura inadequada, então pode ter aí uma pressão maior para o surgimento de doenças, aqui bem no centrão aqui, Tá. Goiás, Mato Grosso, né? Não que não tenha esse risco para São Paulo e Minas, mas principalmente para esses dois estados. E em fevereiro, ainda mantém bastante umidade, e se a gente tiver... Não é o que o mapa está mostrando por enquanto, tá? Mas se a gente tiver uma invernada forte em fevereiro, isso pode trazer o risco para logística, para colheita e logística, né? Muito bom. Leonardo Marques, bom dia. Queria saber se as chuvas vão continuar aqui em Rio Verde, Goiás. Opa, se vão, hein? Gente, eu estive em Rio Verde mês passado, quando ocorreram as primeiras trovoadas. Imagina a minha felicidade de estar lá para dar palestra lá em Santa Helena. No dia da chuva, você levou a chuva, Desirê. Eu estava no hotel, eu falei, gente, eu ouvi um barulho. Quando eu olhei na janela, estava chovendo. Era bem pontual ainda, mas eu falei, graças a Deus, está chegando a chuva junto aqui. E aí começou a chover por lá, e ali, ó, é só evolução da chuva, tá? Rio Verde, o sudoeste goiano vai muito bem daqui para frente, a gente só vai ver evolução. Eu só chamo atenção entre finalzinho de novembro e comecinho de dezembro. Eu cheguei a comentar isso com você na nossa última live, Alex, que tinha ali uma janela querendo aparecer em algum momento ali no mês de novembro. Hoje o modelo está dando um pouquinho mais para o final de novembro, começo de dezembro. Não é um período preocupante, porque até lá vai cair água, né? Mas a gente pode ter ali uma janelinha, né? Pode dar um susto ali, tá? Final de novembro, começo de dezembro, atenção ali, tá? É só um susto, até porque os mapas apontam para chuva acima da média, tanto em novembro quanto em dezembro. Então, pode ter ali um períodozinho ali de uma semana, mais ou menos, 7, 8 dias ali, com tempo mais firme, temperatura mais elevada, tá? Mas isso mais para o final de novembro, dezembro, até lá já vai ter chovido bastante. Acredito que não seja algo tão preocupante para o produtor rural. Muito bom. O Luiz Alves, quando terá chuvas plantadeiras no norte da Bahia? Daí o Jota pergunta quando as zacas vão provocar chuvas no Matopiba, principalmente entre o norte e o oeste da Bahia. Enfim, essas duas regiões aí no foco do pessoal que está participando aqui com a gente. Historicamente, as zacas, ela começa a se formar
ela começa a posicionar a chuva, né? A partir do Nordeste, vai descendo até que ela ganha intensidade entre janeiro e fevereiro, em cima do Sudeste e Centro-Oeste, né? E para o caso do Nordeste, ó, em novembro ainda não, mas dezembro a gente já vê a umidade se espalhar um pouco mais. Para o norte da Bahia, a gente já pode ter chuva norte, noroeste ali da Bahia, a gente já começa a ter uma chuva plantadeira, especialmente em dezembro, e ela ganha mais intensidade em janeiro e fevereiro, tá? Então, especialmente em dezembro, a gente começa a ter a chuva plantadeira. Tem alguma coisa chegando por lá em novembro? Tem, mas a chuva mais encorpada é mais para o fim do ano mesmo. Bom, o José Mendes, ele está ali no centro da Bahia, né, na região central ali. E ele está dizendo que, pelos mapas, a Bahia está complicada de chuva. Será que vai ser igual ao ano passado, que choveu só no final de dezembro, Desirê? Preocupação do Zé Mendes. Não, aqui, novembro ainda tem alguma chuva chegando agora, em outubro, que é aquela que eu falei para vocês terem cuidado. Depois, em novembro, tem chuva. Deixa eu pegar os mapas semanais, tá? Para novembro. Só para não assustar muito esse mapa. Aqui ainda é outubro. Aqui, ó. Aqui a gente já começa novembro. A chuva ainda está muito para o Sudeste e Centro-Oeste, mas já tem alguma instabilidade aqui no centro da Bahia. Aí depois ela vai avançando, ó, aos pouquinhos, tá? Acontece alguma chuva em novembro ali até o dia 25 na região mais central da Bahia, tá? Quando a gente vai para dezembro, aí a chuva se espalha um pouco mais, tem até alguns pontos ali, ó, no centro ali da Bahia, de uma chuva até um pouquinho mais expressiva, e depois, em janeiro, dá para a gente contar com um regime melhor de chuva. Não vai ser igual ao ano passado. Ano passado realmente demorou muito para chover nessas regiões. Então, tem alguma chuva agora em outubro, que eu falei para tomar cuidado. Depois, novembro, aos pouquinhos, a chuva vai evoluindo, tá? Não vai ser uma chuva muito volumosa e abrangente, mas tem alguma umidade chegando em novembro, sim, para o centro da Bahia. Tá bom? Muito Bem bom. Gradualmente, mas tem sim. Melhor do que o ano passado, deve ser. Não vai precisar esperar ano passado foi realmente muito dezembro, né? crítico. Nossa, ano passado foi crítico demais. O Ivan Sanches, estado de São Paulo terá temporais iguais da semana passada? Ele diz que mora em Novo Horizonte e deu medo dos ventos por lá, Desirê. Aqui eu moro no 22º andar e é aberto, né? Eu tô de cara para Raposo Tavares e veio vento direto aqui. A minha varanda parecia que ia explodir, assim, com os vidros balançando. Foi assustador mesmo. É primavera, gente. E essa primavera, ela tá bem diferente, principalmente do ano passado, né? Outra coisa que a gente considera é que não tem como a gente não olhar para as mudanças climáticas. Isso tem interferido no comportamento da atmosfera de que forma, né? Deixando os eventos mais fortes, né? O papel aqui não é dizer de quem é a culpa ou não. O meu papel aqui, Alex, é mostrar que a Terra ela tem o seu ciclo natural de temperatura, de tempos em tempos a gente já teve era glacial, a gente já teve aquecimentos, e agora a temperatura vem subindo, só que nos últimos anos subiu com muita velocidade a temperatura global, né? E isso tem trazido muitos efeitos para nós aqui. E quem sofre de cara as consequências? O agro. Né? Porque se não chover, é o agro que sofre. Se chover muito, é o agro primeiro a sofrer. Né? Então, meu papel é alertar que a gente está, sim, sentindo esses efeitos mais extremos. Né? A gente viu aí o Milton na semana passada, o furacão Milton mais intenso, né? E a gente tem acompanhado aí alguns eventos mais fortes pelo país. E esses episódios de tempestade com vento muito forte, né? Isso pode acontecer com mais frequência. Se tem previsão para que isso ocorra nos próximos dias, não dá esse tipo de fenômeno de rajada forte de vento, é muito difícil da gente prever exatamente onde vai acontecer e quando. Mas o cenário, o ambiente para que isso aconteça, ele existe nesses próximos dias, que é o quê? O tempo abafado, a temperatura ainda elevada, a presença de umidade se espalhando, as instabilidades aumentando. Então, todos esses fatores contribuem, sim, para a formação de nuvem de tempestade. Vai se repetir exatamente na região dele?
Isso não dá para a gente dizer, tá? Mas que isso pode acontecer em outras áreas do interior de São Paulo, pode sim. E olha, só a título de curiosidade, eu estava conversando com um amigo meu, meteorologista da Defesa Civil, ele levantou alguns dados, parece que a gente não tinha essa velocidade de vento, né, acima de 100 km por hora, desde 1995. Então, foi histórico o que aconteceu na sexta-feira passada no estado de São Paulo. E as imagens que chegou até a gente são impressionantes, enfim, de dar medo mesmo, mas... Sim, você viu o teto do shopping, o forro do shopping voando, em cima do carro foi ali, né? Foi. É. Muito bem. Desirê, tem muito mais pergunta, mas infelizmente, pessoal, a gente não vai conseguir atender a todos, por conta, obviamente, do tempo aqui. Mas quero já de antemão agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal, não se esqueçam de deixar seu like e acionem o sininho, né? Porque acionando o sininho, sempre que a gente estiver ao vivo aqui com os nossos convidados, você vai ser avisado e daí você consegue aí chegar primeiro, fazer sua pergunta primeiro, enfim. A gente, claro, dá prioridade para aqueles que já estão com a gente conectados aí primeiro. Mas agradeço muito a atenção de todos vocês e, à medida do possível, a gente vai tentando responder a todos aqui, tá bom? Não desistam, não, continuem participando. E a minha amiga Desirê Brant, mais uma vez, show de bola, Desirê, show de informação aqui para os nossos internautas, sempre pontuando semanalmente o que vai acontecer daqui para frente, trazendo as perspectivas mais a longo prazo aí para o produtor. Hoje, inclusive, a gente chegou a falar de safrinha. Olha só, você produtor que está preocupado aí comprando os seus insumos para o plantio da segunda safra, a Desirê já deu uma palhinha aí do que pode acontecer lá em março, abril, e, portanto, já dá para começar a se planejar aí com mais tranquilidade, mais segurança. E, Desirê, é sempre bom te ouvir, é sempre bom ter você aqui com a gente. Volte sempre, viu? Muito obrigada, Alex, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada também para quem mandou as perguntas. Uma pena que não deu tempo de responder a todas, mas eu fico à disposição para novos encontros aqui, novos bate-papos, que a chuva venha, que venha com calma, e para quem for começar o plantio, que seja uma excelente safra de muita prosperidade a todos, tá? E contem sempre comigo, contem sempre com a Notos, estamos à disposição, Alex. Muito bom. Desirê, grande abraço para você, minha amiga, volte sempre. Para vocês também, uma excelente semana, até a próxima. Desirê Brant, da Notos, aqui com a gente, dando um show de informação. Você que acompanhou aqui com a gente, detalhes trazidos pela Desirê, informações importantes que vão te ajudar no planejamento do plantio. Você que ainda não começou o plantio, sabe o momento agora que você pode iniciar o seu plantio com segurança. Para você que já começou, informações importantíssimas, como por exemplo essa da atenção, né, do alerta, principalmente para aqueles momentos de chuvas intensas que a gente pode ter ao longo da safra, concentrados ali entre janeiro e fevereiro, as chamadas invernadas. Então, dicas muito preciosas que vão te auxiliar aí no seu plantio da safra 24-25. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.